Agora entrando na parte de fisiologia dos hormônios tireoidianos, a gente vai ver como que funciona toda essa fisiologia para que a gente consiga entender depois como que funciona a dinâmica das disfunções, tanto para o hipertireoidismo quanto para o hipotireoidismo, que a gente vai ver que são bastante prevalentes, assim como diabetes também, vocês muito provavelmente vão trombar aí na prática clínica de vocês com muitos pacientes aí que apresentam uma dessas duas disfunções. Então é importante a gente entender muito bem como que funciona a fisiologia para depois entender a patologia. Começando aí, a parte de fisiologia, a gente vai ter a produção dos hormônios tireoidianos, como que eles são produzidos. Então, lá na célula folicular da nossa tireoide, a gente vai ter dois tipos principais de células, né? Duas membranas ali, que vai ser a membrana capilar ou basal, né? Ela é chamada desses dois nomes pela literatura, e a membrana apical e coloide. Eu acho mais fácil a gente lembrar de capilar e apical, por conta de que se a gente lembra que a capilar ela está voltada para o capilar sanguíneo, então a gente lembra um pouquinho da função dela, que é o que? A captação de iodo da corrente sanguínea, certo? Então acho mais fácil lembrar esses dois nomes aí. Então lá, a célula capilar, né, a membrana capilar, ela vai estar voltada para os capilares sanguíneos e ela vai ter duas principais funções, que vai ser a de captação de iodo da corrente sanguínea e a produção da ATPO. Enquanto que a membrana coloide, que está voltada para dentro da célula, né, para dentro da célula folicular, ela vai ter também, ela vai conter essa TPO, né, que é a tiroperoxidase, e essa automaticamente ela vai ter a função aí de sintetizar o T3 e T4. Então ela está relacionada a essa função, que é principalmente a cargo aí da nossa TPO. Então a nossa TPO ela vai ter três principais funções. Ela vai pegar aquele iodo que foi transmitido lá pela nossa membrana capilar para o interior da célula e vai ligar ele ao peróxido de hidrogênio. A partir da ligação dela nesse peróxido de hidrogênio, essa molécula que foi formada, ela vai sofrer uma reação, né? Vai acontecer a iodação da tirosina, que é uma substância que contém no nosso coloide, e ela vai ser transformada, né, a partir da molécula lá do iodo do peróxido de hidrogênio mais tirosina, a gente vai formar a monoiodotirosina e a diiodotirosina. E a partir da formação dessas duas moléculas, a nossa TPO vai formar a triiodotironina e a tetraiodotironina, ou tiroxina, que é o nosso T3, né? A triiodotironina, o T3, e a tetraiodotironina, o nosso T4, certo? Importante se ressaltar, o T3 e o T4, eles são formados ali pela iodação da tirosina contida ali na nossa tireoglobulina, certo? Mas não acontece ali o desacoplamento dessa tirosina da tireoglobulina, entendeu? Então ele só acontece uma reação, mas não acontece o desacoplamento, tá, dessa tirosina da tireoglobulina. Então é muito importante a gente lembrar principalmente aí da função dessa TPO, porque a gente precisa entender como que vai acontecer a disfunção dela, né? A partir da disfunção dela, como que acontece a patologia das etiologias lá na frente, que a gente vai explicar melhor, tá? Aí a gente tem a produção desses hormônios, né, que vai ser a carga da TPO, eles precisam ser liberados na corrente sanguínea. Como que acontece isso? A nossa membrana apical, né, ela vai criar vesículas lisossomais que vai conter ali a tireoglobulina mais aminoácidos, certo? Então vai ser uma bolsinha que vai ter a tireoglobulina com aminoácidos. Lá dentro vai acontecer a hidrólise dessa tireoglobulina e a gente vai ter a produção do MIT, do DIT, do T3 e do T4, certo? Quando acontece essa produção, ela vai conseguir separar o T3 e o T4 e vai jogar lá para a nossa membrana basal para que eles possam ser transmitidos para a corrente sanguínea, certo? O MIT e o DIT, que não são hormônios ativos, eles vão voltar para o citoplasma da nossa célula, tá? E a enzima, que é a desiodase tipo 1, ela vai desacoplar o iodo deles. Então isso acontece porque a gente tem um mecanismo de conservação do iodo. Então a gente vê que tem o processo de montagem e de desmontagem. Por que acontece isso? Não era mais fácil só montar o que a gente já for usar? Porque a nossa tireoide ela tem que ter uma reserva hormonal ali, porque a nossa variação da necessidade de hormônios ela vai variando de acordo com o nosso estado metabólico atual, com o nosso tipo de dieta, atividade física. Então tudo isso vai fazendo com que a gente tenha um aumento da necessidade ou uma diminuição da necessidade dos hormônios tireoidianos para a gente conseguir manter uma homeostase. Então a gente lá, a nossa tireoide vai produzindo T3 e T4 e conforme for tendo ali o nosso feedback e a necessidade, ela vai liberando nesse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, certo? Essa parte de a gente ter uma reserva tireoidiana hormonal, ela é importante para a gente entender lá na frente como que vai funcionar a tireotoxicose, principalmente nas tireoidites,
que é quando a gente tem uma destruição ali, uma inflamação que gera destruição dessas células, e a gente tem liberação desses hormônios aí que estão contidos dentro das nossas células foliculares na corrente sanguínea, porque eles estão armazenados lá justamente por conta desse mecanismo que eu expliquei para vocês, certo? Então, liberou T3 e T4 na nossa corrente sanguínea, pegou o mitildite, tirou o iodo deles, certo? A relação da produção de T3 e T4 é mais ou menos 20:1. A gente produz 20 vezes mais T4 do que a gente produz T3. Sendo que o T3 é a formativa, né? É o hormônio que vai ligar lá na célula e vai fazer a função. E o T4 ele vai ser convertido em T3 na periferia, né? Nos tecidos, de acordo com as necessidades, certo? Então ele é um pró-hormônio, ele tem o potencial de virar hormônio, mas ele não age como hormônio. Quem age como hormônio é só o T3. Quem que faz isso? Como que ocorre essa conversão? Essa conversão ela é feita pela desiodase tipo 1 na maioria dos tecidos, né? A gente vai ver já já quais são os tecidos que contêm a desiodase tipo 1. E em alguns tecidos específicos vai ser a desiodase tipo 2, que vai ser o cérebro, a hipófise e a gordura marrom. E eu queria que vocês guardassem principalmente o cérebro, né? Que ele tem a capacidade ali de meio que ter o seu próprio metabolismo, ali, porque o cérebro não pode ter uma variação brusca desses hormônios. Então ele tem essa enzima específica. E na hipófise ela é importante também para fazer justamente a parte do feedback. Então, esses hormônios chegam lá na hipófise, faz o feedback e a partir da conversão dela, a nossa hipófise consegue ler se a gente está tendo uma alta quantidade ou uma baixa quantidade de T3 e de T4 para conseguir fazer o aumento ou a diminuição da produção de TSH, certo? Na parte de regulação dessa fisiologia, como que ela é regulada? Então, a gente vai ter lá no hipotálamo. O hipotálamo vai sintetizar o TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina. Esse TRH ele vai ser jogado ali na nossa circulação porta-hipofisária, vai atingir a nossa hipófise, né, a adenihipófise, mais especificamente nos tireotrofos, né, que são células específicas ali para a produção do TSH, né, que é a tireotrofina. Esse TSH vai ser liberado em impulsos ali na corrente sanguínea a cada 2 horas. Ele vai atingir lá a nossa tireoide, vai se ligar no receptor de TSH, na célula folicular, e vai executar a ação. O padrão de referência aí desse TSH ele vai ser de 0,5 a 5, né? Sendo que a gente considera um TSH suprimido, vocês vão ver nos exames, no laboratório, geralmente quando ele estiver suprimido ele vai estar lá 0,01 ou 0,1, certo? Então ele vai estar bem suprimido mesmo, quase zerado. Quais são as ações desse TSH? E é importante também vocês terem bastante isso em mente, principalmente quando a gente for falar lá do hipertiroidismo de Graves, certo? Porque a gente tem, vocês vão ver lá, a gente vai relembrar no mecanismo do hipertiroidismo de Graves, que é produzida uma molécula que ela mimetiza o TSH. Então é como se a gente tivesse um TSH alto mesmo sem ter uma produção de TSH. Então é importante a gente ter o que ele faz dentro da nossa tireoide. Ele vai fazer, então, uma hipertrofia de células foliculares e um aumento da vascularização da glândula, por isso que a gente pode ter um bócio, né, quando a gente tem lá, falando de Graves, tem aquele bócio difuso. A gente tem um aumento de TPO, de tireoglobulina e de carreador, né, aquela bomba que faz o carreamento do iodo para dentro da célula. Isso faz com que a gente tenha um aumento da produção de T3 e de T4, porque está jogando mais iodo para a célula, então esse iodo tem que ter uma finalidade, então a célula acaba produzindo mais T3 e T4. E a gente também tem um aumento da capacidade de absorção do coloide e da produção lisossomática. Então, basicamente, esse TSH ele vai fazer com que tenha um boost na nossa tireoide inteira, certo? Ela vai aumentar as células foliculares, vai aumentar a vascularização e vai aumentar a função de todas as enzimas, de todas as moléculas que fazem a produção e a liberação ali de T3 e de T4 no nosso sangue. Ainda na parte de regulação, a gente tem a regulação do eixo HHT. Ele também é regulado através de feedback positivo e negativo, né, como eu já comentei. Então a gente tem aquela produção de T3 e T4. O T4 aí, já no caso, ele que vai fazer essa sinalização, né, lá na adenihipófise, no hipotálamo. Ele vai ser convertido em T3 pela desiodase tipo 2, como eu já tinha citado para vocês. E ele vai fazer a inibição da produção de TRH e de TSH nessas áreas de acordo com a concentração. Então se tiver muito T4, ele vai inibir muito a produção de TRH e de TSH. Se tiver pouco T4, vai inibir pouco, então, logicamente, essa produção de T3 e de T4 vai ser mais estimulada por esses hormônios, certo? Então, se a gente tem um aumento de T3, a gente vai ter uma diminuição de TRH e TSH em situações fisiológicas. Se a gente tem uma diminuição de T3, a gente vai ter um aumento de TRH e de TSH, certo? É importante também a gente ter os conceitos aí de distúrbios de eixo, distúrbio primário, secundário e terciário.
É só a gente lembrar que os distúrbios de eixo, nesse caso, eles vão ser em ordem de ascendência, né? Então, a gente tem a nossa tireoide, que é os distúrbios primários, tem os distúrbios secundários, que é a hipófise, e os terciários, que vai ser no hipotálamo, um pouquinho acima. Então, lembra que ele vai subindo, né? Primário, secundário, terciário, né? A escadinha ali. Da parte de ciclo do iodo e de autorregulação tireoidiana, a gente vai ter a participação do processo de organificação, né? Isso costuma ser bastante cobrado em prova, tá? Bastante importante vocês terem esse mecanismo de organificação, de como que acontece. Essa organificação, ela acontece a partir do processo de captação do iodo. Então, a bomba lá de sódio e iodo, ela vai jogar o iodo para dentro da célula e ele vai ser oxidado, como eu já expliquei para vocês, para a formação do MIT, do DIT, do T3 e do T4. Nessa membrana, a membrana capilar, na membrana coloide, a gente tem a pendrina, que ela é uma proteína de membrana, que ela vai fazer um canal de passagem do iodo para o interior do nosso coloide, certo? E, a partir dessa passagem, a TPO, né, a tiroperoxidase, vai completar esse processo ali, fazendo a iodação, né, a oxidação do iodo, como a gente já falou. Essa regulação ela acontece principalmente pela recaptação, como eu já expliquei para vocês, né, que é quando a gente tem a desacoplamento do nosso iodo ali, do MIT e do DIT, né, que eles não vão ser os hormônios, e também a gente tem alteração na produção de T3 e de T4 no caso de baixa ingesta. Quando a gente tem uma baixa ingesta de iodo, a nossa tireoide ela vai priorizar a produção de T3, que é o hormônio ativo. Então, aquela relação que eu falei para vocês de 20:1, ela vai diminuir o tanto quanto seja possível para a tireoide, de 10:1, de 1:1, né? Nos casos aí, principalmente das áreas que tem uma baixa ingesta de iodo, e isso acontece bastante porque a gente tem que priorizar a função do hormônio ativo, certo? Existe também um efeito de Wolff-Chaikoff, né? Que é quando a gente tem uma hiperingestão de iodo, né? Isso acontece principalmente no caso de ingesta de medicamentos de uso crônico que tem alta quantidade de iodo, né? A gente tem nos valproato, a gente tem também na miodarona, que é um antiarrítmico, ele tem bastante quantidade de iodo. Pode acontecer, né, de ter esse efeito Wolff-Chaikoff, que a nossa glândula vai fazer com que tenha uma excreção exagerada de iodo, certo? E isso vai fazer com que tenha uma diminuição da produção de T3 e T4, porque esse iodo não pode ficar lá, esse iodo na glândula. Então, ao mesmo tempo que ele entra, ele vai sair muito, certo? Então, a gente vai ter muito isso presente no hipertireoidismo de Graves e nas tireoidites. Já na parte de transporte desse iodo, né, desses hormônios, eles foram jogados na corrente sanguínea, como que eles são transportados. Então, a gente tem a liberação do T3 e do T4, eles vão se ligar a TBG, a TBPA e a albumina, certo? Então, a gente tem que a fração ligada deles é maior do que a livre e que é a fração livre que vai executar as funções metabólicas ali, que tem importância fisiológica mesmo, certo? E a gente tem os valores de referência, só para ter em mente, né? Mas a maioria das questões vão dar para vocês esses valores de referência para vocês terem ali, até porque eles podem se alterar um pouco de acordo com o laboratório. Mas a gente tem ali que o T4 total ele vai estar ali de 5 a 12, o T4 livre de 0,9 até 2, o T3 total de 70 a 190 e o T3 livre de 0,2 a 0,52, certo? Então, só sistematizando, né? Vamos sistematizar esse conteúdo, a gente explicou tudo certinho. Vamos ver, vamos relembrar aí e filtrar esse conteúdo para a gente sistematizar certinho. A desiodase tipo 1, ela vai estar presente no fígado, na tireoide, no rim e nos tecidos periféricos, né, como músculo, pele e tudo mais, tá? Na pele não, a pele tem um T3. Desiodase tipo 2, a gente vai fazer o cérebro, né, ela vai estar presente no cérebro, na hipófise, no tecido adiposo marrom, tá? E ela vai converter ali o T4 em T3 também. E a desiodase tipo 3, ela vai estar presente na pele, na placenta e no feto. Qual que é a importância dessa desiodase tipo 3? Principalmente ali a presença dela na placenta e no feto. Ela vai ter uma função de converter o T4 em RT3. Esse RT3, ele é um T3 que ele é biologicamente inativo. Então, ela é importante principalmente no fato de que se toda a taxa de hormonal ali, tireoidiana que caísse na corrente sanguínea fosse convertido dentro daquele feto, ele teria uma desregulação na sua formação, provavelmente ele teria um crescimento acelerado, entendeu? Se não tivesse um mecanismo de contra-regulação dessa conversão ali dos hormônios da mãe para o hormônio do feto.
Então, o feto tem a presença desse RT3, essa presença generalizada, e essa presença vai fazer com que ele consiga, né, desativar uma parte desses hormônios tireoidianos, né, já que a proporção de hormônio que precisa para rodar uma pessoa ali de 70, 80 quilos, né, que é, no caso, a mãe dele, e a proporção de hormônio que tem para você desenvolver uma pessoa ali de 2, 3 quilos é muito menor, né? Então, ele tem que desativar boa parte disso para que ele consiga se desenvolver na medida certa. Tá? A gente tem também que algumas drogas, ali, como o propanolol, elas vão causar uma inibição da ação dessas desiodases, né? Então, vai fazer com que tenha uma redução da concentração do T3 livre. Isso é utilizado até também em tratamento agudo, né, das tirotoxicoses, né, do hipertiroidismo, né, enquanto que ainda não se estabeleceu ali um clearance bom dos medicamentos, que a gente vai ver mais para frente quais são os medicamentos utilizados para o tratamento, certo? Então, o propranolol às vezes é utilizado como medicamento adjuvante em crises aí de tirotoxicose. Dentro dessa parte de transporte ainda, quando a gente tem um processo de hipertiroidismo, é importante ter esse conceito em mente, que a gente vai ter um aumento da ação das desiodases, tanto a desiodase tipo 1 e desiodase tipo 2. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da conversão do T3 livre em relação ao T4, então vai ter um aumento maior, o T4 vai ser mais convertido em T3, certo? Normalmente, cerca de 45% desse T4 vai ser convertido em T3, certo? E o restante vai ser convertido em RT3 pela desiodase 3, né? Então ele vai ser desativado. E esse RT3, como eu falei, ele é desativado porque ele vai ser degradado pela desiodase tipo 1, certo? Então, continuando aí na parte de transporte do metabolismo, certo? É importante a gente ter um conceito em mente. Quando a gente tem um processo de hipertireoidismo, a gente tem um aumento da desiodase, né? Das desiodases em geral. E, falando principalmente da desiodase tipo 1 e da desiodase tipo 2, a gente vai ter um aumento do T3 livre em relação ao T4. Então, tenha isso em mente. Se a gente tem um hipertiroidismo, a gente vai ter um aumento da conversão do T4 em T3. Então, vai ter mais T3 livre na corrente sanguínea, certo? Esse T3 livre, ele é convertido, né, a partir do T4 pela desiodase tipo 1, e o restante normalmente é convertido ali em RT3, né, que é aquele T3 inativado que eu falei para vocês, e ele vai ser posteriormente degradado pela desiodase tipo 1. Tá? Então, a desiodase tipo 1, mais uma vez lembrando, ela vai ser estimulada, né, quando a gente tem um processo de hipertiroidismo, ela vai fazer com que a gente tenha um aumento de T3 total, e se ela for inibida, né, nos processos de hipotiroidismo, ela vai fazer com que tenha uma diminuição do T3 total. Então, ela acompanha ali a quantidade do TSH, certo? Na desiodase tipo 2, a gente tem ali que ela é estimulada também no hipotiroidismo, então acontece o contrário, e ela é inibida no hipertiroidismo. Acontece com o objetivo de manter os níveis de T3, principalmente no sistema nervoso central. Lembra que eu falei para vocês que ela está presente no sistema nervoso central e no hipotálamo? Então ela vai ter esse mecanismo contrarregulatório, né? A desiodase tipo 1, ela acompanha, né? Se tem um hiper, ela é estimulada, se tem um hipo, ela é inibida, enquanto que a desiodase tipo 2 acontece o contrário. E a desiodase tipo 3, ela vai estar presente na placenta, como eu já falei, protegendo o feto ali dos efeitos do T3, e ela geralmente não ocorre muita alteração nela em relação a ter um hiper ou um hipotiroidismo. Na parte do mecanismo de ação, como que esses hormônios agem. Então a gente viu como que eles são produzidos, como que eles são liberados, como que eles são transportados, como que eles vão agir agora. Eles vão penetrar o núcleo da célula, vão se ligar aos receptores, né, dos hormônios tireoidianos e vão fazer que tenha um aumento da RNA polimerase. Então eles vão dar um boost naquela célula, né, vão botar a fábrica para andar, né, botar a esteira da fábrica para andar, certo? A parte de desenvolvimento fetal. A partir da 11ª semana de gestação, a gente tem um estabelecimento do eixo HHT desse feto, e aí a gente vai ter o crescimento aí cerebral e maturação óssea, certo? Se a gente tem um hipotiroidismo fetal, a gente vai ter o que a gente chama de cretinismo, né? Que é uma mistura ali de retardo mental com nanismo, certo? Justamente por conta do hipodesenvolvimento, tanto das estruturas corporais quanto das estruturas relacionadas ao sistema nervoso central. No metabolismo, a gente vai ter um aumento da bomba de sódio e potássio, então a gente vai ter um aumento de consumo de energia, né, de consumo de oxigênio e de produção de calor. Isso também fazendo uma correlação com o que a gente viu lá da síndrome consumptiva, né, que tem um aumento do consumo de energia e de produção de calor. Então o paciente, obviamente, vai gastar mais calorias e isso pode fazer com que ele tenha uma perda ponderal. No sistema cardiovascular, a gente vai ter um aumento da síntese da miosina alfa, que melhora a contratilidade miocárdica.
vai ter um aumento da transcrição ali da calço-ATPase, né, que vai ser uma enzima relacionada ali ao relaxamento miocárdico, principalmente na diástole, né? E o efeito mais importante que vocês têm que lembrar, né, que é o aumento dos receptores beta-adrenérgicos do coração, certo? Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento do débito sistólico e da frequência cardíaca. É importante fazer essa correlação do aumento dos receptores beta, por quê? Porque isso tem uma repercussão clínica. Vocês vão ver lá nos hipertiroidismo que a gente tem uma manifestação clínica que é um aumento da PA divergente, ou seja, a gente tem um aumento da pressão sistólica maior do que a pressão diastólica. Isso por quê? Porque esse aumento dos receptores beta faz com que a gente tenha um aumento da contratilidade, que é justamente o que a gente mede na pressão sistólica, né? Enquanto que a pressão diastólica não sofre muita influência, porque ela já está mais relacionada ali ao relaxamento cardíaco, certo? Então, é importante ter isso em mente para fazer essa correlação clínica. Outros efeitos, então a gente já falou do maior consumo de O2. Esse maior consumo de O2 vai fazer com que a gente tenha um aumento da eritropoetina lá na nossa medula óssea, e isso vai fazer com que a gente tenha um aumento do turnover de hemácias, certo? Essas hemácias vão ser produzidas mais do que serão degradadas, então a gente pode ter um aumento de hematócrito aí, certo? E também tem um aumento dos receptores de LDL nos hepatócitos, fazendo com que a gente tenha um aumento de degradação de colesterol. Na parte de dosagem, a gente tem os valores normais ali de T3 total, de T4 total de 5 a 12, de T3 total de 70 a 190, como eu falei, T4 livre de 0,9 a 2, de T3 livre de 0,2 a 0,52. E um detalhe importante para vocês aí, também para a parte de raciocínio clínico, que o T4 total ele pode estar normal até em 5% dos casos de hipotireoidismo. Isso acontece porque a gente tem uma maior conversão do T4 em T3, né? Quando a gente tem um hipotireoidismo, como eu falei para vocês, a gente tem uma priorização na produção e na ação do T3, né? Porque a gente está com baixa desses hormônios. Então, pode ser que o T4 total esteja normal, porque a gente tem uma conversão suficiente do T4 em T3 para fazer com que ele tenha níveis normais, certo? O TSH, a gente tem ali valores de 0,5 a 5, lembrando que no hipertireoidismo primário ele vai estar baixo e no hipotireoidismo primário ele vai estar elevado. Na prática, como que a gente vai dosar, como que a gente vai analisar esses hormônios? No hipertireoidismo, a gente vai avaliar o T4 livre, o T3 total e o TSH, né? O TSH, ele pode estar o único que está suprimido ali a primeiro momento, né, nas fases iniciais, que a gente vai ver, né, que vai ser ali um hiper subclínico, a gente vai ver como que isso funciona. Na prática, então, como que a gente avalia aí essa parte do hipertireoidismo e do hipotireoidismo? No hipertireoidismo, a gente geralmente faz a dosagem do T4 livre, do T3 total e do TSH. O TSH, ele, em alguns casos, pode ser o único que vai estar suprimido ali nas fases iniciais, né, que vai ser um hiper subclínico, a gente vai ver mais pra frente como que funciona isso daí. Né? E alguns pacientes ali, eles podem ter um T4 livre normal com um T3 elevado, né? Que aí no caso, principalmente ali das tireoidites ou na tireotoxicose por T3, a gente tem um T3 elevado com um T4 livre normal. Já no hipotireoidismo, a gente não faz a dosagem do T3 normal, certo? Por quê? Porque ele pode se encontrar normal ali, mesmo quando o T4 livre vai estar baixo, porque é justamente aquele argumento que eu falei para vocês, a gente tem um aumento da conversão do T3 em T4, então às vezes esse T4 livre vai estar baixo e o T3 vai estar normal porque a gente tem um favorecimento ali da produção de T3, certo? Então a gente só dosa o T4 livre e o TSH, né? Que também pode ser que ele seja o único que vai estar aumentado ali, então no caso nas fases iniciais, que vai ser um hipo subclínico, a gente vai ver também mais pra frente isso de novo. Na prática, a parte de exames de imagem, a gente usa 2 exames principalmente, que vai ser o ultrassom e a cintilografia. O ultrassom a gente vai avaliar principalmente ali a parte estrutural, se tem presença de nódulos, se tem aumento de glândula, né? Se tem alguma assimetria de um lobo de outro, certo? E na parte da cintilografia a gente vai ver como que está o grau de funcionalidade dessa tireoide, né? Então vai ser administrado lá um iodo, que tem um iodo marcado, que tem a propriedade radiográfica, né? Que tem uma propriedade de emissão de radiação. E a partir disso a gente vai ver como que está essa tireoide, se a gente tem presença de nódulos, se esses nódulos vão ser hiperfuncionantes, vão ser hipercaptantes, né? Então eles vão aparecer mais escuros lá na cintilografia, ou se esses nódulos vão ser hipocaptantes, ali com baixa captação de iodo, são os nódulos frios aí, que geralmente a gente tende a
a ter uma preocupação maior no caso aí de uma possibilidade de câncer. E aí eu queria trazer um conceito para vocês que também às vezes é cobrado, né, a diferença entre tireotoxicose e hipertireoidismo. O hipertireoidismo ele vai estar relacionado à disfunção da glândula, né, uma disfunção hiperfuncionante da glândula, que a gente vai ter um aumento na produção e na liberação dos hormônios tireoidianos. E o hipertireoidismo ele leva à tireotoxicose. Então o hipertireoidismo ele é disfunção glandular e a tireotoxicose é a manifestação clínica do aumento excessivo desses hormônios, aí, principalmente o T3, né, que vai ser o hormônio que vai fazer a função orgânica. Né? Então, qualquer estado clínico ali resultante do excesso de hormônios da tireoide, ele geralmente vai acontecer no hiperprimário, né, que a gente tem aumento dessa produção, e ele pode acontecer também na tireotoxicose factícia, que é quando a gente tem um aumento da ingestão de T3, né, mas de forma exógena, né, então os pacientes que tomam por fora e ali tem um descontrole da quantidade dessa ingesta. E nas tireoidites, como eu falei para vocês ali, que a gente tem alguma lesão das células tireoidianas que vai liberar aquela reserva de armazenamento que fica no coloide e vai manifestar ali as adversidades clínicas ali relacionadas ao excesso desses hormônios, certo? Então, bastante importante ter essa diferenciação na mente de vocês.